Entrando no ar o programa Histórias Femininas. Sem arriar ou se render, tem que defender. Olá, com muita alegria que eu, Ana Carolina de Paula, apresento essa edição especial do Histórias Femininas para todos e todas vocês. Para que vocês possam me conhecer e conhecer um pouquinho do programa, eu vou falar brevemente. Como eu já disse, meu nome é Ana Carolina, tenho 29 anos, resido em Toledo há 17 anos, sou pós-graduada, sou mãe e atualmente me dedico ao programa Histórias Femininas, que vai ao ar todas as terças-feiras pela Culo Web Rádio, que é um projeto de extensão da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, no campus de Toledo. Esse programa foi criado em 2019, com o objetivo de ser um espaço onde as mulheres pudessem contar as suas histórias e pudessem ser ouvidas. Através de suas vivências e experiências contadas por elas mesmas, abordamos assuntos pertinentes à nossa realidade e também aproveitamos o espaço para fomentar a arte e cultura e mostrar, valorizar os talentos das diversas artistas na nossa cidade. Mulheres que se expressam de diferentes maneiras, de diferentes formas, seja na pintura, na escultura, na música, na dança, na escrita, na poesia, na fotografia, no bordado, no artesanato, na interpretação ou colaborando nas produções artísticas e culturais de modo geral. E é sobre isso que eu vim hoje compartilhar com vocês. Dentre os episódios que foram ao ar ao longo, até então, fizemos uma série especial com artistas e artesãs aqui do município. Trocamos muitas ideias e falamos sobre o papel das mulheres na arte e o significado que a arte tem para cada uma delas. E neste podcast, quero fazer um recorte aqui com vocês e mostrar o quanto a arte é essencial em nossas vidas e como ela pode ser uma ferramenta de expressão e manifestação de resistência das mulheres. Então, para começar, foram 4 episódios, no total, a série, e destaquei aqui alguns trechos relevantes de cada episódio. No primeiro episódio, conversamos com as artistas Adriana Greze, Zenaide Gatti e Ângela Barros. Neste, eu destaco a parte que elas resgatam um pouco da história da arte e como as mulheres foram sendo representadas e reconhecidas ao longo do tempo. Vamos lá conferir. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a mulher ela também sempre esteve presente, não só servindo como modelo. Em 1800 e alguma coisa, que eu não lembro agora exato a data, a gente tem o exemplo de Camille Claudel. Camille Claudel era uma artista maravilhosa e ela fazia, e quem assinava, ela era uma pupila de Rodin, que era um escultor, que todo mundo conhece, moderno. E aí ela fazia e simplesmente ele assinava. E ela enlouqueceu, ela foi internada, passou 30 anos dentro do manicômio, porque ela se sentiu muito usada. E não vai longe, se é uma coisa que que vocês pensam que também é muito lá atrás, não tem. Na década de 60, tem o caso da Margarete Chiene. A Margarete Chiene, ela tem inclusive um filme chamado Grandes Olhos. Ela é uma norte-americana, e artista e pintora, e ela tinha uma característica, ela pintava crianças com os olhos enormes e tristes, e muito expressivos. E o marido ficou como sendo marchand dela, só que na primeira exposição teve uma repercussão maravilhosa, e ele assumiu a autoria dos quadros dela. E ele oprimiu essa mulher, diminuindo ela ao máximo. E ela não podia deixar nem a filha saber que quem pintava era ela. Então, é uma mulher que, assim, para mim é um símbolo da opressão masculina em relação ao potencial feminino. A Margarete, quando ela descobriu que o marido estava fazendo isso, porque na verdade ela sabia, mas ela não sabia tanto, sabe? Assim, quando ela se empoderou de ser mulher, de ser pintora, do valor dela, ela simplesmente entrou na justiça contra o marido e era uma palavra de um contra o outro, porque eles usavam um pseudônimo, né?
Na verdade, o nome artístico, né? Era um pseudônimo. E aí, quem era aquela pessoa? Então, o juiz internacional, ele colocou os dois, ele lançou o desafio dos dois pintarem ao vivo. E justamente foi aí que ela mostrou que ela era que pintava, que o cara só enganava, e na verdade, ele abusava, né, do seu poder em relação a essa mulher. Então, assim, eu acho que a mulher, ela, na verdade, realmente ela está ganhando voz, né? Ela está tendo um pouco mais de espaço também, né? Eu acho que no mundo da arte. Se ele atua, é lógico que é uma briga, você tem que ser muito boa, sabe assim. Só que tem muita gente boa também fazendo arte, tanto no Brasil como fora dele, nas academias. Hoje a mulher, ela não senta só para posar, ela senta atrás do cavalete também. Então, vamos dizer assim, a minha visão em relação à mulher dentro da arte. Ela está conquistando seu próprio espaço. A Adriana falou muito bem, né, dessa questão, iniciou falando de alguém que sofreu uma opressão brutal, né, a Camille Claudel, que ela ia para as catacumbas, lá para baixo de Paris, para o subsolo de Paris, né, escolher o barro, buscar o barro. Isso é um exemplo, mas a opressão feminina na arte, ela não é diferente das outras áreas em que a mulher está. Ela continua ali, quer dizer, muitos artistas famosos literalmente usaram as mulheres para se promover, Pablo Picasso e outros, né? São exemplos de como eles usaram as mulheres e as abandonaram e elas, muitas enlouqueceram, e hoje nós estamos num momento, digamos assim, é o quarto momento do movimento feminista em que a mulher, ela vai se colocar como protagonista, como ter voz. E a artista, ela é fundamental, mas nós temos que lembrar também da cultura popular, da mulher popular, daquela que faz o crochê, o bordado, o tricô, e que foi menosprezada ao longo da história. Quer dizer, não é uma arte, é uma coisa utilitária e só cabe à mulher fazer e ficar quietinha. E se você observar, era um momento só dela, e um momento de fuga, e um momento que ela não era oprimida. No sentido em que ela, naquele momento, era dela. Ela fugia um pouco daquele sistema opressivo, patriarcal e assim por diante, né? Mas mesmo assim, aquilo não era um produto, por exemplo, comercial. Ela fazia para ela fazia para a filha, ela fazia para o enxoval, ela fazia para presentear, né? Então, eu penso que a gente tem que também lembrar e resgatar um pouco da participação feminina na força que é a arte popular, né? A cultura popular, ela é bem importante, e o ateliê é fundamental, aquela artista que vai levar o nome, mas a artista popular, ela também precisa ser lembrada. E a Ângela Barros, assim como no segundo episódio, né, com a participação das artistas Gabriela Fagotti e Edidas Graças Brown, destaco a parte onde elas descrevem o que a arte significa para elas. Então, bora conferir. Para mim, a arte é a liberdade de transformar. É a transformação. É autoconhecimento. A arte, especialmente, porque se você faz no limite, se você faz aquilo que está disposta a fazer para se testar, para saber o quanto tu pode, vai mostrar para os outros que o limite é criado, entendeu? Eu acho que a arte é autodomínio, autoconhecimento. Porque precisa se conhecer para você produzir arte. Ou você não é desligado daquilo. Eu acho que a arte, ela pode ser uma autodescoberta, ela pode ser um chega para lá, né? Ela pode ser dizer, olha, eu existo, viu, gente? Eu nasci, por favor, estou aqui. Eu acho que pode ser um troço desse tipo. A arte, como eu digo, eu vou voltar, é um ato de coragem, é um espaço de liberdade. Se a pessoa não exercitar, nunca vai saber que é humano. Nunca vai ser perfeito, graças a Deus. Para mim, eu acho que a arte é libertação. Conhecendo os artistas que eu conheço, todos sofrem e sentem demais. São pessoas muito sensíveis, sabe? E isso diferencia ele de outras pessoas. Então, para mim, a arte é libertação.
Mas a gente não pode confundir ensaio com obra, né? Eu acho que tem o estudo e tem um momento de que você vai ou escrever, ou cantar, ou pintar, ou desenhar, e você vai sentir que toda a tua alma foi jorrada para fora. É um sentimento diferente de quando é só um estudo, né? Então, para mim, o momento da arte, quando acontece, é a libertação. É tipo, isso aqui sou eu. Maravilhosos, né? No terceiro episódio, né, com a participação especial da Doroteia Frauke-Wiesorek, a gente trouxe o lado do ensino e aprendizado da arte. Ela foi professora de artes há mais de 34 anos, né, e mesmo aposentada ainda continua ensinando. E também como forma de homenagear todas as professoras e professores, né, dessa área, que trazem todo o seu conhecimento, seu talento e sensibilidade, né, para a nossa vida, desde os primeiros anos, né, ali do ensino infantil, a gente está tendo contato com a arte. Então ela falou um pouquinho, dentre muitas coisas, como o artista ele se expressa e como a gente absorve essa arte, né, que eles estão colocando ali, embutindo, se manifestando, e como que nós, enquanto observadores, enquanto a gente consegue absorver aquela mensagem, o que o artista está transmitindo. Vamos conferir aí agora. O que vai acontecer? As obras de arte contemporâneas, elas não são mais feitas para o artista, para você ver. O artista faz porque, por exemplo, a situação que estamos passando nesse momento. Quantas cabeças estão sofrendo? Como estão a cabeça dessas pessoas? É isso que o artista põe para fora. Ele põe para fora aquele sentimento, aquela dor, ou aquela alegria, ou, enfim, aquela palhaçada, sabe? É isso que o artista põe para fora. E você vai ver isso conforme a sua situação. Existem obras que você olha para ela e fala, meu Deus, isso aí tá credo. Você está dando um tapa na minha cara. E é o que ele está dando mesmo. Porque ela está sendo tão agressiva para você, é porque você está num momento de sentir aquela coisa te agredindo. De repente você vai num outro dia e vai falar, nossa, já não está mais me agredindo desse jeito, mas parece que eu estou enxergando. Nossa, cara, se eu olhar direito, parece ter um pássaro. Aí você fica procurando formas dentro daqueles objetos. Não é necessário, são sentimentos. Você entende? Então, a arte é alguma coisa muito além de mim. Ela vem além da minha carne. Ela vai para o meu conhecimento. Ela vai para a minha riqueza de conhecimento. Enfim, minha mensagem, estudem. Estudem. Para mim, Doroteia, eu não seria eu se eu não pudesse ter a oportunidade de conviver, viver, mostrar, ensinar a arte. Principalmente conviver com ela. Vocês não fazem ideia o quanto eu sinto falta, por exemplo, da sala de aula para estar ensinando ao meu aluno a arte. Eu tenho essa necessidade, porque eu sei o quanto nós precisamos da arte para a gente se entender enquanto pessoa. Porque a arte, quando começa o ser humano, quando o homem começa a andar com as duas pernas, desde lá nós fizemos arte. Só que não com o nome de arte, mas com expressões de arte. A palavra arte vem depois, vem mais para frente, com os gregos. Enfim, mas tem o seu respeito. Todas elas têm a sua mensagem. Só que essa mensagem cada um vai entender conforme o seu sentimento, ou conhecimento, ou momento espiritual. Tem como você pegar e classificar assim, ponto? Não. Não existe. Então a gente fala que a arte contemporânea, ela é vista, se for vista por 1000 pessoas, elas serão 1000 obras de arte. E não apenas uma. Então vão ser
tantas obras quanto os espectadores. E no quarto e último episódio da série, tivemos as participações das queridas Isabela Olsen, Célia Cristina de Oliveira e Ana Carolina Barbieri. Então, nesta edição, eu vou destacar a percepção da Isabela Olsen sobre a influência dos movimentos feministas nas artes. Né? O que influenciou, o que mudou, o que ainda temos que avançar. Então, confere aí. Eu acho que, de modo geral, houve alguns avanços que deu visibilidade, né, para as mulheres, tanto na moda, como nas mídias, na literatura, na música, né, muitas mulheres aí se lançando no mercado da música. Sim, a gente vê que a mulher ela tem mais visibilidade, né, que as vozes femininas estão cada vez mais livres, digamos assim, ainda que seja no plano do discurso. Também eu acho que o feminismo negro também teve um impacto muito grande, pelo menos o que eu observo nas mídias, e autoras negras, imagens de mulheres negras, hoje a gente vê muito mais, né? 3, 4, 5 anos atrás não se via tanto quanto a gente vê hoje. Então, eu acho que sim, tem mais visibilidade, a gente vê mais mulheres, né? As mulheres se colocando, expressando a sua arte de forma cada vez mais livre, politizada, consciente. Vê mais as mulheres negras também, as mulheres trans, bi, lésbicas. Eu acho que sim, de modo geral, a gente percebe um certo avanço. Eu acho que falta muito, né? Assim, acho que falta muito. Que hoje muito mais homens são premiados, né? Nas direções aí do cinema, da literatura. Eu acho que ainda é bem predominante masculino, né? Um universo bem masculino. Então, ao mesmo tempo que houve um pequeno avanço, graças aos movimentos feministas, né? Que ainda é muito crucificado, mas com certeza esse movimento contribuiu muito aí para a ascensão, digamos assim, das mulheres na arte e em outros aspectos também, de modo geral, né, na sociedade, no mercado de trabalho, enfim. Mas eu ainda acho que falta muito ainda. E para finalizar, eu trago a fala da Célia Cristina, né, de Oliveira e da Ana Barbieri sobre o significado da arte para elas. A arte, para mim, é cura. É a cura da tristeza, a cura da ignorância, através da procura do que é belo, do que é bom, do que é sagrado. Uma maneira de fazer o melhor e viver o melhor nesse planeta. Para mim também, a arte é tudo. É tudo, é um lugar de encontro comigo mesma, um encontro com o outro também, um lugar de percepção, um lugar belo também, de sentimentos, emoções, um lugar sagrado, como você falou, Celinha. É tudo, assim, é difícil colocar em palavras. Como podemos perceber, a arte é indescritível e indissociável da vida e do ser dessas mulheres, né? Então esse podcast é só uma síntese para demonstrar quantas mulheres talentosas e incríveis temos ao nosso redor, como a arte está em todo lugar, e como a arte pode ser registro, pode ser aprendizado, pode ser resistência, pode ser alento, pode ser fuga. Enfim, a arte como instrumento de manifestação dos nossos sentimentos, da nossa realidade e da nossa liberdade. Eu dedico esse podcast especial a todas as mulheres poderosas e talentosas que vivem incessantemente da arte e da cultura no Brasil. E agradeço à Secretaria Municipal de Cultura de Toledo por esse espaço. Muito obrigada. Vocês podem acompanhar o nosso trabalho pelos perfis da Culo Web Rádio e Histórias Femininas no Instagram e no Facebook. Um grande abraço, foi um prazer compartilhar isso com vocês. Beijos, tchau, tchau. Sem arriar ou se render, tem que defender.